Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona? Arroz, feijão e carne. Apresentadora Marina Campos. Hambúrguer ou nachos? O cardápio da alimentação escolar das crianças em todo o mundo muda conforme o país e os costumes gastronômicos da região. Segundo o último relatório do Programa Mundial de Alimentos, existem 418 milhões de crianças que se beneficiam das refeições nas escolas em todo o mundo. Só no Brasil, são 43 milhões de estudantes que recebem alimentação durante as aulas. Apesar dos pratos diferentes, a alimentação escolar ainda é uma das maiores e mais difundidas redes de segurança social em todo o mundo. Na França, o cardápio das escolas é fixado na porta de entrada de cada instituição. A Ana Paula mora em Paris e vai mostrar pra gente um modelo de creche que conta com a participação dos pais. Ana Paula, como funciona aí? Globo terrestre. Imagem se aproxima da França na Europa. Indicação pontiaguda em Paris, França. Bandeira da França tremulando no mastro. Sequência de imagens da Torre Eiffel, Notre Dame, Rio Sena com embarcações, Pirâmide do Louvre. Ana Paula Andreola, jornalista. Em Paris há 4 anos. Aqui eu trabalho com assessoria de imprensa e agora eu vou começar a dar aulas de jornalismo em uma universidade pública. Eu tenho um filho de 3 anos que, por enquanto, ainda está na creche. Aqui em Paris existem várias modalidades de creche, e a que eu escolhi para o Gustavo se chama creche parental, que é uma creche totalmente gerenciada pelos pais. Desde o RH até as compras da semana, por exemplo, somos nós que organizamos. E além disso, cada pai precisa trabalhar na creche pelo menos 2 horas por semana. Em Paris não existe creche gratuita e a mensalidade das creches públicas é calculada de acordo com a renda dos pais. Na creche do Gus, por exemplo, enquanto algumas famílias pagam cerca de 100 euros por mês, outras podem pagar até 1.800 euros por mês exatamente pelo mesmo serviço, alimentação e rotina para as crianças. Na creche do Gus são 12 famílias e 2 ficam responsáveis pelas compras da semana. O cardápio é variado e oferece sempre frutas e legumes da estação, de origem orgânica e de produtores locais. Essa semana a cozinheira da creche do Gus está de férias, então são os pais que estão levando a marmitinha para o almoço. Vamos dar uma olhadinha no que cada um preparou? O que ele vai comer hoje? C'est du riz japonais. É um arroz japonês. Avec du poulet effiloché, des courgettes et des tomates. Com abobrinha e tomate. Que delícia! Os pais estão trazendo aqui a marmitinha e botando dentro da geladeira. Merci beaucoup! Gus, quem é que prepara a comida aqui na creche geralmente? Isa. Isa? E a comidinha dela é gostosa? Oui. Você gosta bastante? Oui. O que você mais gosta que ela prepara? Carrots. Cenoura? Você gosta quando ela cozinha cenoura? Tchau. Tchau! Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos a coordenadora de alimentação escolar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Nájila Veloso. Nájila, seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui no Brasil, para as escolas públicas, a alimentação escolar é um dever do Estado e existe um programa específico para atender essas crianças e adolescentes, não é isso? Isso mesmo, Marina. Eu gostei muito da ideia de creche parental da França. Nájila Veloso, coordenadora de alimentação escolar FAO. Exatamente com aquilo que eu trabalho, né? Numa cooperação internacional que é desenvolvida entre a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que nós vamos chamar a partir de agora de FAO, e o governo brasileiro, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, que, conjuntamente com vários países da América Latina e Caribe, desenvolvemos ações, políticas, iniciativas para fortalecer justamente esses programas de alimentação escolar nessa nossa região, mas a referência que nós temos realmente é o Programa do Brasil, que é grande, é reconhecido globalmente como sendo um dos mais completos,
um dos que tem normativas, um dos que atendem ao maior número de estudantes, como você mencionou. Enfim, nós temos um programa nacional de alimentação escolar no Brasil que muito nos orgulha. Nájila, existe algum acordo internacional que discipline e determine aos países o oferecimento de uma alimentação saudável para as crianças nas escolas públicas? Olha, Marina, na verdade, nós temos vários acordos e tratados internacionais. Eu citaria para você aqui, por último, talvez um dos mais amplos, o PIDES, que é um Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. E lá no artigo 11 do PIDESC, os países acordaram de que todas as nações deveriam proteger todas as pessoas da fome, e para isso elas deveriam utilizar recursos de cooperação internacional, recursos diversos, e especialmente esse, que é com que nós trabalhamos, que é a constituição de políticas que favoreçam que nenhuma criança tenha fome nem na família e, no nosso caso, também não na escola. Agora a gente vai voltar novamente para a França, porque a Ana Paula mostra agora que as escolas por lá oferecem um cardápio vegetariano uma vez por semana. Imagem aérea de Paris com Rio Sena ao centro e Torre Eiffel ao fundo. Imagens de embarcações no Rio Sena. Ana Paula Andriola, jornalista. Desde 2021, as escolas são obrigadas a oferecerem pelo menos uma opção vegetariana por semana. Essa é uma determinação da Lei de Clima e Resiliência de 2021, que tem como objetivo reduzir a emissão de gases no planeta. E ainda de olho nas questões ecológicas, a Prefeitura de Paris apresentou um projeto que deve ser executado até 2027. Entre outras coisas, o projeto consiste em que todos os alimentos que cheguem até as escolas sejam de origem orgânica, produtos da estação e de produtores locais. O transporte desses alimentos não deve passar de 250 quilômetros para reduzir a emissão de gases no planeta. E além disso, o cardápio também vai prever 2 pratos vegetarianos por semana. E o cardápio da semana fica colado aqui na entradinha para todos os pais terem acesso. Essa semana, por exemplo, o cardápio inclui carne, peixe, frango e além de uma refeição vegetariana que é na quarta-feira. O cardápio é o mesmo para todo mundo e o serviço é pago. Assim como na creche do Gus, o valor também é calculado de acordo com a renda da família. Enquanto algumas famílias vão pagar cerca de 2 euros por mês, outras podem pagar até 300 euros por mês para ter o mesmo serviço. Os pais também têm a possibilidade de virem buscar as crianças meio-dia para almoçar em casa e de trazê-las de volta para as aulas da tarde. Vinheta, como funciona aí? Nájila, essa também é uma preocupação aí com a Agenda 2030 que os países se comprometeram. Quais são esses compromissos do desenvolvimento sustentável que os estados, inclusive o Brasil, se comprometeram em relação à merenda escolar? A alimentação escolar é simplesmente... Nájila Veloso, coordenadora de alimentação escolar, FAO. Você faça na alimentação que não tem impacto, por exemplo, na melhor organização das mulheres do campo para produzir ingressos e melhorar a condição das suas famílias. E, por um outro lado, nós, como organismo internacional, atendemos um último item dos ODS, que é a questão da formação das alianças, ajudando que países dialoguem sobre políticas bem-sucedidas, Marina. E, nesse sentido, eu vejo que é um grande avanço, porque aquilo que foi inovador em um determinado país pode chegar para o outro também como uma estratégia tecnológica inovadora. Os países podem aprender conjuntamente a avançar e oferecer o melhor possível nas suas escolas. E, como no caso brasileiro, nós defendemos que seja completamente gratuito para todos os estudantes e todos os dias letivos, ou seja, estudantes que têm jornada integral, muitas vezes recebem, além da refeição que todos receberiam, eles têm complementação de almoço, merenda, outros serviços. E aqui também vale a pena lembrar um pouco que tem a ver com a Agenda 2030, que os municípios e estados trabalham em regime colaborativo e que nós também temos preocupação de estabelecer circuitos curtos, porque na medida que nós compramos da agricultura familiar, você imagina, quem nos ouve hoje, imagine pensar que nós já tivemos no nosso país situações em que os alimentos caminhavam quilômetros, horrores, eram comprados de maneira centralizada para chegar até nós. E hoje a gente consegue fazer isso comprando aqui do pequeno agricultor da cidade,
gerando renda fácil, um circuito absolutamente curto, comendo muito melhor, alimento local, regional, culturalmente aceitável pelos estudantes e ainda de menor custo. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição, estamos apresentando como funciona aí. Vinheta de transição no centro, como funciona aí. Apresentadora Marina Campos. Está de volta e a gente desembarca agora no Vietnã. A Jamile mora em Ho Chi Minh e vai contar pra gente como foi a adaptação dos filhos que moravam nos Estados Unidos, se mudaram para lá e agora estudam numa escola privada vietnamita. Globo terrestre. Imagem se aproxima do Vietnã na Ásia. Indicação pontiaguda em Ho Chi Minh, Vietnã. Bandeira do Vietnã tremulando no mastro. Imagem aérea do centro da cidade cortada pelo rio. Prédios modernos, área do porto. Jamile Bessa, nutricionista. Eu moro no Vietnã, na cidade de Ho Chi Minh City, mais conhecida como Saigon para vocês brasileiros. Nós deixamos o Brasil há mais de 10 anos e a nossa primeira mudança foi para os Estados Unidos. Quando mudamos do Brasil, a nossa filha de 4 aninhos mudou de uma escola particular para uma escola pública nos Estados Unidos. Ela sentiu muita diferença, ela não gostava de comer na escola. A escola pública nos Estados Unidos, no estado que a gente morava, que era Illinois, eles ofereciam todos os dias cachorro-quente, hambúrguer. Quando nós mudamos da escola pública dos Estados Unidos para a escola particular internacional no Vietnã, ela se deliciou à primeira vista. Porque na escola tem 5 estações de alimentos diferentes. Tem a seção internacional, que cada dia é algo diferente, como macarrão, como burgers. Tem a seção vietnamita, que tem as saladas. Todos os dias, a escola oferece frutas variadas sem custo adicional. Porém, as refeições nas cantinas têm um valor entre R$12 até R$20. Nas escolas públicas, é oferecido com um custo fixo todos os dias o arroz branco, peixe, às vezes frango, às vezes carne suína, com legumes refogados e alguns tipos de sopa. Mais comum o pho, que é a sopinha mais tradicional vietnamita. E aí, Marina, o que você acha de vir aqui para o Vietnã e comer nessa cantina da escola? Especial, né? Vem, tô te esperando. Vinheta, como funciona aí? Convite aceito. Voltamos a falar com a coordenadora de alimentação escolar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Nájila Veloso. Nájila, existe uma relação direta entre a alimentação escolar saudável e o rendimento da criança na escola, o seu desenvolvimento cognitivo? Puramente, eu também quero ir ao Vietnã. Vamos juntas. Olha, Marina, é muito importante a gente Nájila pensar Veloso, que coordenadora existe de uma alimentação questão escolar FAO. de fome, obesidade, desnutrição, sobrepeso, tudo isso no mundo que tem números exorbitantes. Por exemplo, o relatório último, Panorama de Segurança Alimentar e Nutricional, produzido pelas Nações Unidas, com apoio direto da FAO, constatou que cerca de 22% da população da América Latina e Caribe não tem acesso a uma dieta saudável. Para você ter uma ideia, na região nós temos cerca de 90 milhões de estudantes. E desses, entre 10 a 15 milhões têm na escola a única refeição do dia. Então, significa que nós temos uma responsabilidade muito grande para atender essas várias frentes que estão postas aí, quando você pensa na comida que se oferece dentro da escola. Nós estamos com um estudante que está em trabalho, ele está no período escolar, ele tem 4 horas, 6 horas, 8 horas, dependendo da jornada da escola. Ele está sob a responsabilidade do Estado. Muitas vezes nós temos situações pós-pandemia, que agravou muito a questão do desemprego, a questão da minoria, da diminuição da qualidade de renda das famílias no mundo, não é só no Brasil. E isso impacta muito. Então, de maneira que ter um programa de alimentação escolar que garanta que esse estudante vá chegar à escola, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja tendo caminhado a pé, seja tendo ido de ônibus ou de carro, de táxi, seja como for, que ele tenha capacidade de estudar, de aprender.
e que ele tenha condição para isso, porque eu sou professora alfabetizadora lá com os meus 18 anos na vida, foi meu primeiro emprego, e eu comecei a entender muito cedo que a falta de alimento adequado em casa e na escola ela impactava muito dentro da sala de aula. A gente tem alunos que às vezes dormem, alunos cansados, alunos que não rendem, e sabendo nós, inclusive, que os alimentos interferem no comportamento dos estudantes. Excesso de sal, excesso de açúcar, por exemplo, agita. Falta do açúcar também diminui a potencialidade de mobilização das crianças, de mobilidade. Então, assim, há todo um movimento que o alimento oferecido dentro da escola gera de positivo para garantir esse desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento biológico e, como diz o FNDE, como um dos objetivos do programa brasileiro, todo um aspecto biopsicossocial dos estudantes. Agora a gente desembarca nos Estados Unidos, onde em muitos estados, para receber a merenda escolar, é necessário o pagamento de uma taxa. Mas na Califórnia, depois da pandemia, o governo lançou um programa de alimentação escolar gratuita. A Bruna mora em Truckee e conta como funciona por lá. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Indicação pontiaguda em Truckee, Califórnia. Bandeira estadunidense tremulando no mastro. Imagem de região de orla com cadeia de montanhas ao fundo. Olá, Bruna Guzmão, professora. Guzmão, sou de Maringá, no Paraná. Sou professora, fui professora de inglês no Brasil por 20 anos. Hoje eu moro aqui com o meu marido, que é americano, e ele tem 2 filhos, então eu tenho 2 enteados, um menino e uma menina. A menina tem 11 anos e o menino tem 13. E os 2 frequentam escolas públicas aqui. Nos Estados Unidos, a questão da merenda varia muito de estado para estado e também de distrito escolar para distrito escolar. Então, por exemplo, no estado da Califórnia, desde o ano passado é uma lei no estado que todo mundo tem o direito à alimentação gratuita nas escolas. É proibido ser cobrado. Isso começou desde o ano passado. Antes da pandemia era assim. Você pagava geralmente entre $2,50 a $3 a refeição. Quem não tem dinheiro tinha que aplicar um formulário, e aí nesse formulário, de acordo com a sua renda, ou você tem um desconto ou é de graça a alimentação. Então já aconteceu casos de escolas que a gente vê em noticiário, eu cheguei a ver no noticiário, de escolas que colocam carimbo na mão da criança dizendo que está devendo, ou que coloca uma fitinha diferente, de cor diferente para a criança. E eles falam que é muito comum a criança, que existem casos de criança que estava devendo ou não tinha dinheiro para pagar, que é uma alimentação pior para essas crianças que pagam menos, ou que estão devendo, ou que não têm dinheiro para pagar o lanche. E é claro que hoje em dia, com a internet, com as pessoas expondo mais, eu acredito que os estados estão tomando mais providências com relação a isso, para evitar que isso aconteça. Mas e aí, como que funciona aí? Por exemplo, no Brasil eu estudei a vida inteira em escola particular, então não sei como funciona. Como é aí? Vinheta, como funciona aí? Vou repassar a pergunta para a doutora Nájila. Nájila, vamos explicar, essa é uma cobrança, um questionamento que a Bruna fez para uma escola privada. Tem como a gente, de certa forma, exigir que essas escolas privadas, onde as crianças compram o seu lanche, mas que pelo menos seja oferecido um lanche mais saudável? A gente sabe que existem iniciativas locais, leis distritais, que podem aí determinar e pelo menos restringir o acesso a alimentos assim, que não têm tanto valor nutritivo, né? Sim. Bem, essa fala da Bruna, para mim, ela... Nájila Veloso, coordenadora de alimentação escolar, FAO. Exatamente a necessidade de se ter uma política pública de alimentação escolar, e o tanto que isso impacta positivamente, inclusive nesse sentido de não gerar essas discriminações sociais que podem acontecer dentro da escola, né? Alguns comem, outros não comem, uns comem melhor, outros comem pior. O Estado brasileiro, ele é muito feliz na hora que ele oferece uma comida de qualidade para todos, independente da classe social, da renda, da etnia, se rural, se urbano. Enfim, nós aqui temos esse critério de direito humano à alimentação adequada para todos, ou seja, significa que essa boa comida na escola deve fazer chegar.
Agora, serve para todos mesmo, oferecido pelo Estado dentro das escolas públicas. Para as escolas privadas, que são entidades, não é? Como o próprio nome diz, de autonomia privada, mas mesmo assim, elas também sofrem, elas também devem se respaldar em normativas legais, constitucionais, mas normativas nacionais, estaduais ou municipais. O que acontece? Nós temos a Lei 11.947, que é a lei que organiza a alimentação escolar no Brasil. O primeiro artigo dessa lei fala que é princípio, que é considerado alimentação escolar tudo aquilo que se oferece no ambiente da escola. E que ele vai trazendo algumas diretrizes, alguns conceitos no artigo 2º, dizendo que essa comida na escola ela precisa ser saudável, ela precisa ser universal, ela precisa ser balanceada, tem toda uma série de diretrizes que também se aplicam ao sistema privado de ensino. Agora, o que acontece? Existe um controle maior do Estado na política que ele mesmo gere e que ele mesmo se responsabiliza pela execução. Na iniciativa privada existem as normativas, como eu disse, estaduais, como você mesmo mencionou, estaduais, municipais, mas que o Estado diretamente não atua como supervisor e fiscalizador dessas ações. Agora, o que a gente tem percebido? É que é muito importante esse diálogo, Marina, crescer cada vez mais dessa necessidade, a responsabilidade que os pais têm também nesse processo, a importância de os pais participarem dentro das escolas para dizer qual é o tipo de alimento que eles querem que os seus filhos comam ali naquele ambiente, e as normativas restritivas de refrigerantes, alimentos gordurosos, alimentos fritos, etc., que existem por todos os lados, inclusive no Distrito Federal. A mais recente que eu conheci foi agora na cidade do Rio de Janeiro. São restrições que fazem com que essa comida seja menos calórica, menos ruim, aquela que vai ser oferecida para esse adolescente, essa criança, esse adulto. Nájila, você pode dar exemplos de leis estaduais, distritais, que restringem o acesso da criança a alimentos que não são tão saudáveis? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a lei são normativas consideradas infralegais, né? Ou seja, são aquelas que estão submetidas a uma lei maior. No caso, a Lei de Alimentação Escolar, há um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Brasileiro, há várias leis relacionadas à alimentação que favorecem aí que os municípios e estados também façam suas normativas. Então, eu vou dar esse exemplo daqui do Distrito Federal. Existe um decreto de número 36.900, ele é de 2015, e nele estão estabelecidas diretrizes, por exemplo, que prevê que as escolas privadas assumam a responsabilidade por promover uma alimentação adequada e saudável nesse ambiente, proibindo a palavra, a comercialização de alimentos industrializados, como refrigerantes e outros, frituras, refrescos artificiais, achocolatados, etc. E ainda induzindo que esses estabelecimentos ofereçam pelo menos uma fruta, um legume, uma verdura, ou sucos naturais, ou sanduíches naturais, como opção para esses estudantes, além de uma fruta in natura, seja inteira ou em pedaço, para que ele também possa fazer essa escolha. Por outro lado, já bem mais recente, em 2018, o Estado de Minas Gerais faz a mesma coisa por meio da Câmara de Vereadores, por meio da sua Câmara Estadual, e a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em 2023, agora, super novinha essa normativa, de que não pode acontecer sob nenhum pretexto a venda de alimentos, de bebidas e alimentos ultraprocessados. Há países, inclusive, Marina, que proíbem até o entorno da escola oferecer esse tipo de produto, como é o caso de Costa Rica, o caso de República Dominicana hoje. Enfim, há toda uma preocupação para que esse estudante, por ser uma criança, um adolescente, e não ter normalmente todas as informações ainda para fazer suas escolhas sanas, que os pais participem. E aí o que eu orientaria era que cada um buscasse conhecer qual é a normativa que existe no seu estado, na sua cidade, e busque que as escolas cumpram.
Nájila Veloso, muito obrigada pela participação. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo por lá. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Caio Baltazar. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TT Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Waza. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.